Agora são 8h01, manhã de quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Nós estamos de retorno aqui no estúdio da Momento FM para a nossa entrevista do dia. Da mesma forma, ao vivo no www.momentofm.com.br. Estamos recebendo nesta manhã aqui o capitão Onofre da Polícia Militar. E a nossa pauta de hoje vai ser muito interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção, compartilhasse também posteriormente essa live para que mais pessoas tenham acesso ao nosso tema abordado durante essa entrevista. 91237132 é o nosso telefone WhatsApp, contato direto para alguma dúvida, sugestões e perguntas também ao nosso entrevistado. Capitão Onofre, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. De início, já agradeço a oportunidade de estar falando hoje sobre um tema que é tão importante, não só para Xanxerê, mas para toda a região. É um tema que causa bastante impacto, que surgem muitos comentários na comunidade e precisa ser citado. Que é o tema justamente hoje dos equipamentos aí de mobilidade individual autopropelidos, né? As bicicletas elétricas, patinetes. Então já agradeço por fomentar a discussão sobre o tema. Nós que agradecemos a sua disponibilidade também de estar com a gente compartilhando também durante essa entrevista. Capitão, nós tivemos um crescimento muito significativo nos últimos anos em relação a esse tipo de condução, a qual o senhor nos citou também, né? As pessoas facilitam o transporte. A gente sabe, né, que hoje a tecnologia está aí no nosso dia a dia, a evolução também do meio de transporte, mas algumas situações que preocupam em relação principalmente à conscientização. Primeira pergunta que eu faço para o senhor, capitão, o senhor me falava em off aqui que cada município tem uma legislação em relação a isso. Como que funciona, capitão? O que pode, o que não pode? Eu preciso ter documentação, eu preciso ter uma habilitação para conduzir um veículo como esse, em relação à idade também? Bom, a norma que regula a temática, ela vem em nível nacional. São regulamentadas pelo CONTRAN. Então, é uma norma que já foi editada há alguns anos, ela é de meados do ano de 2023, e ela regula os ciclomotores, ela regula as bicicletas elétricas e os autopropelidos. Vou usar de forma resumida o nome dele, mas já há algum tempo ela regula o geral. Mas é claro que o Código de Trânsito brasileiro ele permite que cada um dos municípios, dentro das suas especificidades e sem contrariar as normas nacionais, possa fazer aí alguns ajustes que são necessários para a fluidez do trânsito e para a segurança de todos em nível municipal. Nesse ponto, o município de Xanxerê já tem uma lei específica que trata da temática. Ela foi sancionada ali no final do ano de 2025 e ela está em via de ser regulamentada pelo Poder Público Municipal. A lei, ela dá as características gerais da norma, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, e o Poder Público Municipal agora vai dizer como que essa lei vai ser aplicada. Então, em termos gerais, para situar em termos normativos, ela está nesse ponto hoje. Muitas pessoas nos perguntam, Polícia Militar, vocês não podem ir lá e fazer determinada situação? De momento, se for uma questão muito grave, a gente consegue intervir para cessar aquilo ali. Mas nós ainda não temos aí uma regulamentação municipal para nos guiar do como fazer. Então, em termos legais, é isso. Então, o primeiro ponto que é importante é isso. Você muito bem citou ali uma questão que é importante e eu já discutia aqui com o Poder Legislativo, que muitas vezes nos procuraram na Polícia Militar quando estavam fazendo o projeto de lei, que foi encabeçado pela vereadora Fernanda, mas com certeza com apoio de todos os vereadores ali no projeto de lei para construir algo que fosse bom para o município. Então, nós auxiliamos nessa construção e sempre falava quando nos traziam alguma discussão. Isso que está ocorrendo em Xanxerê já ocorre em grandes municípios. Xanxerê é um município que está em pleno crescimento. Então, é normal que com o crescimento nós passamos também a ter novos problemas de município grande. Então,
é um problema que precisa ser gerido. E é isso que nós buscamos. O que eu falava? Nós precisamos, sim, evoluir tecnologicamente. Temos que pensar também em situações de cunho ambiental, que quanto mais veículos elétricos tem, menos veículos aí que usam combustíveis estarão rodando. Nós temos que pensar na comodidade das pessoas, mas acima de tudo, nós precisamos pensar na segurança dessas pessoas que estão utilizando o trânsito. Então, eu faço esses apontamentos iniciais para fomentar a nossa discussão em termos normativos e legais, situando o município de Xanxerê nesse contexto e a base de tudo que foi discutido para criar o projeto de lei municipal aqui, sopesando todos esses pontos, né? Mas com foco principal na segurança das pessoas que utilizam esses equipamentos que, na minha visão, são muito importantes. Com certeza, né? E nessa PL, nesse projeto de lei, o senhor pode citar alguns pontos para a gente aqui do nosso município, o que foi decidido, o que foi, quem sabe, acordado nesses encontros que vocês tiveram, com a participação da Polícia Militar, como o senhor nos citou, a própria Câmara de Vereadores também, através da vereadora Fernanda, capitão? Sim, sim. Inicialmente, a base do projeto de lei é a resolução do CONTRAN, que norteia tudo. Algumas questões bastante pontuais que foram entendidas como importante por todos os vereadores que fizeram a proposição, foi algumas questões básicas que a gente percebe em nível de segurança. Por exemplo, aqui em Xanxerê, o uso de capacete, tanto para o patinete elétrico, bicicleta elétrica, para o autopropelido, ele foi considerado como obrigatório. Capacete. Mas não é o mesmo capacete que é utilizado pelo motociclista. Aqui foi aberto um espaço, considerando ali a peculiaridade e característica desse equipamento, para a utilização de capacetes ciclísticos, com, claro, certificados pelo Inmetro. Enfim, esse é um primeiro ponto. E é bastante interessante pensar o quê? Isso, para a pessoa que tem bom senso, não precisaria nem estar escrito na lei. Porque aquela pessoa que está utilizando o equipamento tem que pensar, eu não estou utilizando para cair, mas eu posso cair. Eu não quero sofrer um acidente, mas o acidente pode ocorrer. E aí você não tem nada para lhe proteger. E a cabeça, se você tiver aí um impacto, pode causar ali graves sequelas para você que eventualmente não vão ter nem recuperação. Então, como já citei anteriormente, eu acho que tudo gira em torno de bom senso. Uma das características que Xanxerê colocou é justamente aí o uso de capacete. E desde já, eu aproveito para citar para todos os nossos ouvintes que procurem estar se adequando à lei municipal. A gente não precisa esperar a regulamentação para fazer o que tem que ser feito, o que nós consideramos que seja algo que seja para o próprio benefício da pessoa. Olha só. Esse é um primeiro ponto que nós já temos em Xanxerê, que eu vejo muito importante. A segurança, o senhor destaca um ponto muito importante também, né, capitão, que é a segurança acima de tudo. E em relação agora, eu percebo bastante também, capitão Onofre, adultos, jovens, e o que me chama a atenção e me deixa um pouquinho, eu diria assim, preocupado, é em relação que eu já presenciei situações, exemplo de crianças aí que, eu diria, uma idade baixa, indo para a escola de patinete, se deslocando em ruas asfalto, centro da cidade. Em relação à idade, capitão Onofre, o que a gente pode destacar? Bom, para a utilização dos autopropelidos, e aí inclui patinetes, inclusive até a bicicleta elétrica, o município de Xanxerê também considerou que era relevante ter uma idade mínima. Isso foi fruto, com certeza, apesar de ter auxiliado ali na elaboração da base do projeto, ele foi discutido muito no âmbito do Poder Legislativo. E chegou-se à conclusão que teria que se ter uma idade mínima. Então a Lei Municipal de Xanxerê prevê o quê? Que a regra para utilização é 16 anos. 16 anos. E abre uma exceção, que são que a pessoa poderia, o adolescente, utilizar de 14 anos, desde que sob supervisão do seu responsável. Então, isso foi fruto, é previsto em lei, foi o que foi considerado pelos representantes do povo adequado para a realidade do nosso município. E aí,
eu até já ressalto. É algo que nos ajuda? Sim. Facilita? Sim. Só que será que aquele adolescente ou aquelas vezes criança, como você mesmo citou, tem a maturidade para utilizar o equipamento em via pública sem se colocar em risco ou sem colocar em risco outras pessoas? Uhum. Então, é um tema bastante complexo. Eu sei que muitas vezes as pessoas capitão. não vai agradar a todos, mas tem que se pensar sempre no coletivo. Eu vou lhe citar um exemplo que eu presenciei. Pois não, capitão. Uma adolescente de 12 anos, ou seja, acabou de ter a transição entre a criança e a adolescência, né? Que ocorre entre os 11 e os 12 anos, 12 anos adolescente. Ela ganhou aí, do responsável dela, um veículo desses autopropelidos. Uhum. Ela emprestou para a amiguinha, que tem 13 anos, que também é uma adolescente, que supostamente sabia andar. Isso era já no período noturno e uma via bastante movimentada da nossa cidade. A adolescente de 13 anos estava indo tudo bem, mas se perdeu ali nos comandos do equipamento. Atravessou a via entre veículos que estavam passando, então já deu sorte num primeiro momento de não ter sofrido ali uma colisão. E na sequência, ela acertou com o equipamento ali um veículo que estava estacionado. Então, veja o tamanho do problema. Essa adolescente poderia, olha, eu digo assim, com poder divino, ela não ter sido, porque ela passou entre veículos que estavam transitando e acertou um veículo estacionado. E veja o quão complexo. Então, primeiramente, em termos de lesão, não houve nenhuma lesão. Então, menos mal. Só que veja que isso ocasionou um dano a um outro veículo. Aí conversava com as pessoas que estavam no local. O pai da adolescente que lhe deu o equipamento, ou seja, o dono, ele falou, olha, esse dano aqui, a responsabilidade é do pai da outra adolescente, porque é ela que bateu no carro. Eu estava próximo, até eu comentei, eu falei, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Se você deu à sua filha o equipamento, você é responsável por isso. Se ela emprestou para outra adolescente, pode até ser que o pai da outra adolescente também tenha responsabilidade. Mas veja bem, a responsabilidade é de todos. Mas fiquem tranquilos, porque enquanto o dano for só material, é bastante tranquilo, a gente recupera. Mas hoje a gente poderia estar aqui chorando por perder uma vida por conta de, na minha visão e com o máximo respeito, uma irresponsabilidade de dar um equipamento desse porte para uma pessoa que de repente não tem a maturidade suficiente para estar transitando com ele. Isso era um momento de lazer. Então, já lhe trago um exemplo prático disso. Temos outros? Temos sim. Xanxerê já registrou acidentes com lesões graves a pessoas utilizando ali os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Então, a gente não pode esperar que ocorra uma desgraça, uma perda de uma vida, algo ainda mais grave do que já aconteceu, para a gente agir e respeitar o trânsito. E veja, eu não estou falando nem de respeitar normas, de respeitar, de ter bom senso, de utilizar de prevenção para fazer as coisas. Então, é nesse ponto que eu faço essas considerações com relação à idade. O município tem norma. E tão logo seja regulamentado e se passar da forma com que está, nós iremos fiscalizar, porque no meu entendimento, assim como existem adolescentes que têm já bastante responsabilidade, que eventualmente vão estar utilizando para ir para a escola, que vão estar utilizando eventualmente até para já estar trabalhando aí em alguns casos, existem adolescentes que vão estar fazendo mau uso desses equipamentos. A lei é para todos, mas principalmente para aqueles que dão causa para fiscalização. Olha só, muito interessante sua colocação, quando o senhor fala principalmente na prevenção também. Capitão, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, os nossos ouvintes também, a gente vai interagindo, 91237132 é o nosso sistema interativo, e eu solicito que as perguntas sejam escritas, tá, gente? Áudio, infelizmente, agora eu não vou conseguir reproduzir. Bom dia, Jocely, bom dia, Capitão Onofre. Ótima entrevista e muito pertinente. Capitão Onofre, no período noturno, infelizmente, muitos desses equipamentos não têm sinalização, faixas refletivas. Fica muito difícil muitas vezes visualizar à frente esses veículos quando estão nas vias. Em relação à sinalização,
faixas refletivas nos equipamentos? Eu acho que é mais ou menos algo assim a pergunta, né, capitão? Porque de noite geralmente é difícil ver, né? Moto, exemplo, carro a gente vê porque tem a luz, tem muitas vezes faixas refletivas, e agora esses equipamentos não tem, capitão? Bom, os equipamentos hoje, tanto a bicicleta elétrica quanto os autopropelidos, eles têm requisitos que são obrigatórios de estarem sendo utilizados. A exemplo do que? Eles precisam ter sinalização noturna, traseira, dianteira, lateral, já incorporado, por exemplo, ao equipamento. Então, se alguém está utilizando sem esses requisitos, ele já está infringindo as normas. Mas mais do que isso, e mais uma vez eu friso, ele está se colocando numa situação de risco. Por exemplo, a bicicleta. A bicicleta tem mais características ainda. Ela pede o quê? Que você tenha aí campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral, inclusive nos pedais, espelho retrovisor no lado esquerdo. Então, a norma existe e as pessoas precisam cumprir as normas. Eu vejo que a maioria das empresas que estão comercializando esses equipamentos procuram já oferecer o produto com aquelas características e requisitos previstos. Então, se ocorreu alguma questão específica aí com o nosso ouvinte, tem que ser verificado. Eu posso até imaginar que possa ser alguma questão de patinete elétrico, que é mais difícil ter isso. Mas o patinete elétrico, ele se enquadra na categoria dos autopropelidos. Então, ele tem que atender esses requisitos. Se ele não atender os requisitos, ele está de forma irregular. Interessante. Pergunta para o capitão em relação se esses autopropelidos podem andar na calçada. E agora, capitão? Calçada. Os veículos, esses equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, eles são feitos para circularem via de regra em ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas, que o município está se adequando. A gente está vendo que ele está investindo nisso. Então, preferencialmente, eles andam nesse local. Em específico, com relação à calçada, por exemplo, ou para atravessar numa faixa de pedestres, ele até pode transitar. Só que aí a regulamentação prevê o quê? Que você tem uma velocidade reduzida e é limitada a 6 km por hora. Então ele não foi feito para andar na velocidade máxima dele. Se você tiver que andar numa calçada para chegar em algum local, ou se você tiver que atravessar uma rua, você tem que respeitar ali os limites de velocidade. Você tem que se colocar na condição aí de pedestre. É esse o objetivo. Então, onde não tem, por exemplo, que a gente sabe que o município não consegue se adequar e as pessoas muitas vezes moram nos bairros da cidade, tem que chegar na área central, vai ter locais que eventualmente não vai ter aquela via específica para ele estar circulando, né? As vias que lhes são permitidas são vias de até 40 km por hora e eles têm que buscar transitar pelo bordo direito da via, que é um lado mais seguro para eles ali. Então, a lei municipal foi bastante assertiva com relação a isso. Ele fala que o objetivo da lei municipal é o quê? É que ele consiga transitar sem prejudicar o trânsito dos demais veículos que estão na via. E já aproveito para citar, é muita imprudência que a gente vê no município. As pessoas pegam um patinete elétrico, andam no meio da via, acabam interferindo na fluidez do trânsito. Eles têm cruzamentos na cidade que são bastante movimentados, as pessoas agem como se fossem um veículo, e eles não são um veículo. Então, já aproveito para citar esse ponto. Eles têm via, sim, que via de regra tem que ser utilizadas. Existem ali outras possibilidades aí pro patinete, mas sempre pensando assim, eu não sou um veículo, eu sou um equipamento de mobilidade individual e preciso me colocar na minha condição. Vejo muita gente transitando na contramão de direção. Isso não é previsto, não é permitido pelo Código de Trânsito, nem mesmo a eles. E em específico com relação ao trânsito, então, eu friso e deixo bastante claro essa situação. Calçada, ela não é permitido o trânsito deles na calçada, exceto para alguma situação bastante específica ali. E aí, por exemplo, bicicleta. Bicicleta, geralmente, as pessoas descem da bicicleta ou teriam que descer da bicicleta para conseguir transitar. Justo. E os outros que você não consegue, eventualmente, ele tem que ter um
É uma forma de você utilizar a velocidade máxima de até 6 km por hora. Olha que interessante, eu tinha essa dúvida também, capitão Onofre, então em relação à locomoção. Então os veículos autopropelidos, então eles têm que manter sempre à direita, né, da pista de rolamento. Exemplo, estou indo via centro, exemplo, Avenida Brasil descendo, então eu sempre vou à direita, porque muitas vezes a gente percebe que infelizmente, capitão Onofre, os veículos e até os próprios patinetes, o pessoal vai na via do veículo, aí muitas vezes congestiona o trânsito, a mobilidade também do trânsito é um pouco complicada, né? Eu tenho uma pergunta aqui também, aqui mais uma, capitão. Bom dia, eu já vi triciclos nas vagas de estacionamento. Isso pode porque não tem placas? Bom, eu acredito que com a evolução e a continuidade do crescimento desses equipamentos na cidade, chegará um momento onde será que ser bastante definido ou ter até estacionamentos próprios para esses equipamentos. De momento nós não temos. O que é certo que o município já regulamentou é que eles não podem ser estacionados em calçadas, não pode ser colocado em cima da calçada, se a calçada tiver uma metragem inferior a 3 metros. Ou seja, você não vai poder deixar ali o seu autopropelido se ele atrapalhar o trânsito de pedestres naquela calçada. É o primeiro ponto. Vagas para eles colocarem as vagas, por exemplo, nos estacionamentos. Porque a gente tem que pensar o quê? Às vezes a calçada não vai lhe oferecer aqueles 3 metros e a pessoa vai ter que deixar em algum local. Tem que buscar parar o seu veículo, estacionar ele ali nas vias aí de estacionamento. Claro que você buscar locais adequados e apropriados até que sejam regulamentado a situação como um todo. Eu acho importante porque a gente percebe, às vezes até alguns dias atrás, eu comentava até com uma empresa, falei, olha, você não pode deixar ou mostrar os seus equipamentos aqui porque você está atrapalhando a passagem de pedestres. Eu não quero inviabilizar o seu comércio, eu só quero que você posicione de forma com que sobre espaço para que as pessoas consigam transitar livremente pelas calçadas. Outras questões que poderiam ser citadas ali, a gente poderia dar outras orientações a ele, mas nós temos bom senso, que é algo necessário, a gente busca adequar ali dentro do que é possível e permitido em lei, para que fique bom para a pessoa, para o comerciante, para a pessoa que quer ver esse equipamento, mas ao mesmo tempo ela não pode de forma alguma atrapalhar ou descumprir as normas de trânsito. Seria muitas vezes a gente tem que ter o bom senso, como o capitão falou, né, capitão? E eu digo assim, a gente tem que conhecer um pouquinho também das leis, desse projeto de lei aqui do nosso município, enfim, saber, se informar mais o que a gente pode ou não pode. Muitas vezes hoje o acesso está muito fácil, eu diria assim, tanto financeiramente, né, desses equipamentos que a gente cita aqui, tanto patinetes quanto os outros elétricos, mas muitas vezes a pessoa falha um pouco de saber o que se pode, o que não pode, questão de segurança e outras situações que a gente tem que preservar, eu acredito, primeiramente, né, capitão Onofre, é a vida, né? Com certeza. O bem maior da gente é a vida, né? E muitas vezes algumas situações acabam, como o senhor citou, ninguém quer passar por um acidente, mas muitas vezes um acidente com equipamento, um autopropelido, é muito mais grave que um acidente de carro, com uma própria moto, enfim, né? Os danos são bem maiores, né? Olha, eu até algum tempo, eu não tinha motocicleta. Hoje eu tenho motocicleta. Antes de comprar minha motocicleta, o que eu fiz? Eu busquei as formas legais e fiz a minha habilitação. Para que eu pudesse não só andar de forma legal, mas que eu passasse pelo processo de formação e, mais do que habilitado, eu tivesse habilidade para conduzir a motocicleta. Então, veja, o sistema como um todo, ele tenta lhe preparar para fazer aquilo que você deseja. E isso, então, eu já aproveito para a gente entrar nesse tópico, que eu acho que também é importante para a comunidade estar ciente, que o equipamento, ele não lhe exige o patinete elétrico, a bicicleta elétrica, o autopropelido, ele não lhe exige uma habilitação específica. Você não precisa de habilitação para o conduzir. Só que, em contraponto, ele exige de você habilidade, conhecimento das normas de trânsito, porque você vai ter que respeitar as normas de trânsito quando estiver em circulação.
Então, não exige isso. E já faço mais um apontamento que nós temos que entender que eu estou falando desses equipamentos, via de regra, elétricos, né? Mas nós podemos avançar para os ciclomotores. Os ciclomotores são uma categoria daí específica, que muitas vezes até parecem com o autopropelido, mas tem diferenças bastante consideráveis. Vou generalizar. Os equipamentos elétricos, via de regra, atingem a velocidade máxima de 32 km por hora. E eles têm que ter um limitador de velocidade. Eles têm que ter esse limitador de velocidade. Eles não podem passar dessa velocidade. Os autopropelidos, eles não precisam ser emplacados. Eles não exigem um registro. Mas, esse ponto. Agora, se você tem aí um veículo que ultrapassa os 32 km por hora, ele já passa a ser considerado um ciclomotor. E o ciclomotor pode atingir velocidades de até 50 km por hora, uma velocidade superior. Só que quando passa a categoria do ciclomotor, ele já muda toda a regulamentação. Ele tem algumas características que são regulamentadas na mesma norma, que é a resolução do CONTRAN 996, só que ele tem regulamentações específicas que são anteriores, porque o ciclomotor já é bem mais antigo que os autopropelidos. Aí, para os ciclomotores, é importante a gente frisar o quê? Você aí precisa ter uma autorização específica, uma ACC, autorização para condução de ciclomotor, ou uma habilitação na categoria A, ou seja, categoria de moto. Então, você já precisa para andar de ciclomotor dessa forma. O ciclomotor, ele não roda em ciclofaixa, o ciclomotor roda na via comum de todos os veículos. O ciclomotor, a partir desse ano, ele tem que ser devidamente emplacado e registrado. Então, o ciclomotor, ele exige o capacete de motociclista. Então, a população tem que tomar esse cuidado, porque se você é uma linha, às vezes é uma linha tênue, assim, é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, tem toda uma regulamentação própria. Passou de 50 km por hora, aí nós já estamos tratando de motonetas, motocicletas, aí a regulamentação é mais específica ainda, e regulamentada sobretudo pelo Código de Trânsito. Tudo é regulamentado pelo Código de Trânsito. Mas em específico aí você dá mais um passo, que aí você necessariamente, se você tem uma motocicleta, você vai ter que ter a categoria A para conduzir. Então são bastante características que a gente teria para estar frisando. Inclusive, me surgiu essa temática, até eu aproveito até para divulgar as questões das redes sociais da Polícia Militar e de outros órgãos que são órgãos reconhecidos e têm atuação no trânsito. Busquem informações. Lá tem inúmeros vídeos que mostram cada um dos equipamentos. Até eu vou buscar hoje um vídeo, vou conversar com a nossa comunicação social para a gente estar novamente replicando vídeos que são bons ali, que trate do assunto. E a população pode buscar fontes oficiais para tirar dúvidas. Continua tendo dúvida mesmo vendo o vídeo? Nos procure na Polícia Militar. A gente está à disposição para tirar dúvidas. O nosso objetivo enquanto Polícia Militar é o quê? É que a população conduza, utilize os meios que estão disponíveis tecnologicamente, mas, sobretudo, conduzam com segurança. Tenham segurança para conduzir. É esse o nosso objetivo, é proteger a pessoa que está circulando pelas vias. Olha, o senhor falou algo muito interessante, a proteção, né, das pessoas que estão nas vias. Capitão, algo mais que, quem sabe, o senhor queira destacar em relação ao nosso tema da nossa entrevista, quem sabe eu não entrei no assunto, fica bem à vontade. Bom, eu acho que nós conseguimos abordar, mesmo de forma rápida, porque não é um assunto para ser tratado de forma rápida. Bem complexo, muitas vezes, né, com palavras, a gente não consegue, às vezes, expressar de forma que a pessoa entenda de forma completa o assunto. Mas eu acho que é um assunto que tem que estar em pauta, tem que ser trazido mais vezes à discussão. Eventualmente, se tiverem outras perguntas depois que sejam verificadas, sejam necessárias, podem nos mandar, que nós estaremos respondendo aí para você estar trazendo essas informações para a comunidade. Contem com a Polícia Militar para ser um parceiro, para estar lhe auxiliando a fazer o que é certo da forma correta. E aí nós conseguimos ter uma Xanxerê aí evoluindo como cidade, evoluindo tecnologicamente, mas evoluindo, sobretudo, de uma maneira que as pessoas tenham
segurança. E veja, muitas vezes ao longo da nossa entrevista de hoje eu falei o termo segurança. Por quê? Porque a gente precisa entender que eu não preciso de lei para fazer aquilo que é bom para mim. O que é bom para mim? É aquilo que eu faço com segurança, com tranquilidade, respeitando as outras pessoas no trânsito, porque a partir do momento em que eu não... que eu estou fazendo o que eu quero no trânsito, eu posso estar desrespeitando outras pessoas no trânsito, que também às vezes têm a mesma pressa que eu, que às vezes também precisam chegar rápido a algum local, mas eu vejo que se todos contribuem de forma harmônica, todo mundo consegue chegar ao seu objetivo ali, sem nenhuma lesão, sem nenhum problema, sem nenhuma perda de patrimônio. Então, é isso que nós temos para tratar no dia de hoje. Contem com a Polícia Militar todos os dias. Nas dúvidas, nos procurem, que nós estamos aqui para estar auxiliando a comunidade. Capitão Onofre, gostei muito de conversar com o senhor, a nossa entrevista, muito pertinente também as colocações que o senhor nos faz, esclareceu muitas e muitas dúvidas também em relação ao que pode, o que não pode, também questão de regulamentação, né? E ficamos sempre disponíveis, né, portas abertas aqui da rádio, porque a nossa intenção também, como uma entrevista, quando a gente traz o capitão aqui da Polícia Militar, é o quê? É que a nossa sociedade, né, fique sempre atenta, que a gente possa usar o bom senso muitas vezes, porque o trânsito, né, capitão, é feito de pessoas. Ótima quinta-feira para o senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado mais uma vez então ao capitão Onofre da Polícia Militar. Eu sempre lembro, gente, que essa entrevista já está disponível no nosso site, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, nos envie, que a gente posteriormente passa também a assessoria de comunicação da Polícia Militar aqui de Xanxerê. Como o próprio capitão falou, alguma dúvida em relação ao tema abordado hoje aqui, você pode também procurar a Polícia Militar através das redes sociais ou no próprio batalhão também, lá que o pessoal é muito atencioso, né? Eu já estive várias vezes lá conversando e outros assuntos, e a Polícia Militar sempre é parceira da nossa comunidade. Agora são 8 horas e 34 minutos, a gente volta dentro de instantes.